Olá, meus prezados amigos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste, esse estudo, nós estamos dando continuidade ao propósito que é o livro do Apocalipse, como eu já falei. Então é o seguinte, eu vou dar uma parada que nós íamos continuar no capítulo 8, como eu falei. Mas devido a uma exigência, eu creio do Espírito Santo, ele pediu, quer dizer, vou começar do capítulo 1, para que vocês entendam melhor. Não vou ler todos os versículos, mas eu vou começar do capítulo 1 e falar um pouco sobre as 7 igrejas, porque tem assunto que para nós é importante hoje. Aí eu vou dar uma pincelada sobre as 7 igrejas e mostrar os propósitos de Jesus em revelar essas 7 igrejas para João. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, que é mais importante que todo o livro. É nós compreender essas 7 igrejas, para nós seguir os passos, não das 7, mas só de uma, que foi escolhida como a igreja de Filadélfia. Então, prepara uma caneta, aí, um caderno, eu vou começar a ler aqui a introdução do livro. E eu creio que Jesus está voltando. Já falei para você porque Deus trabalha, sempre eu falo isso, sobre 3 condições com a humanidade. É sob medida, tolerância e tempo. Tá? É as 3 maneiras que Deus trabalha. Quer dizer, medida cheia, tolerância acabada e tempo esgotado. Pelo que nós avaliamos e conhecemos aqui a maneira de trabalhar, começando do Gênesis ao dilúvio, depois Abraão e vem caminhando por aí afora, nós notamos as coisas que aconteceram. E Jesus, na sua alerta de Mateus 24, ele diz que de fato a sua vida, com o que iria acontecer nos dias de Noé, eu posso dar uma faladinha que estava acontecendo, seria no dia da vida do Filho do Homem. Então, mediante o que ele falou, essa expressão dos dias de Noé, nós podemos aproximar o arrebatamento. Porque tem muitos caboclos aí que não concordam se falar hora e dia, ninguém sabe. Mas o tempo ele falou. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça e sabei que a vossa redenção está próxima. Então ele advertiu para levantar a cabeça, para não pegar de surpresa os moradores da terra, como aconteceu, e a igreja com especialidade. Que nesse momento do arrebatamento, quando ele chamar, você vai subir os limpos. Não é crente, não. Porque hoje tem muita gente com o nome de crente, mas não tem nem a orelha de crente. Então vocês, alerta, ele virá de surpresa. Ele disse, não saber a que hora, a que vigília da noite virá o Filho do Homem. Ele mesmo falou. Então, mas essas coisas começaram a acontecer, que é um livro, um capítulo escatológico de Mateus, muito útil, muito importante, no capítulo 24. E uma das coisas que me preocupou sobre Mateus é o seguinte, o capítulo 24, versículo 13. Quando ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriaria. Na Bíblia corrigida diz de muitos, mas na Almeida Revista e Atualizada, diz o amor de quase todos. Ele aí não livrou ninguém, até a igreja entrou. Porque se você está meio assim, eles vão falar o amor, porque o livro trata desse assunto. Eu vou começar... Vou dar uma retrocedida, que eu ia continuar no capítulo 8, mas eu vou dar uma retrocedida para falar das 7 igrejas, porque nós vamos comparando essa igreja hoje para vocês meditando, esses crentes que leem esse site aí, os pastores, para ficarem atentos com o livro, porque Deus tem compromisso com a igreja, Jesus tem compromisso com a sua noiva, e para isso ele já deixou um alerta. Então, o livro do Apocalipse é um alerta final, tá ok? Então, poucas coisas aconteceram do que está registrado nesse livro. Mas
tudo está para acontecer e vai ser num rápido tempo. Vai ser coisa espantosa que vai acontecer. Ai do mundo, notamos essa pandemia aí, o mundo inteiro assustou. Por que é que eu estou falando? Já vi muito o bate-papo do Apocalipse. Depois que a igreja sair da terra, começa a grande tribulação. Aquilo que eu falei, que muitos teólogos por aí, estudadores da Bíblia, ficam enchendo de linguiça dizendo que a igreja vai entrar na tribulação. Eu gostaria até que o pastor Hélio Cocarelli, desculpa pastor, eu te amo, teu programa, um abraço se você ler esse site, que ele disse que ele vai entrar na tribulação. Meu Deus do céu, o crente que vai entrar na tribulação é aquele que ficou por causa do pecado. Não estão em comunhão com Deus perfeita, por isso eu estou dando uma repassada nas 7 igrejas, mostrando o que estava acontecendo nessas 7 igrejas. Tá? Qual o propósito de Jesus com essas 7 igrejas? Porque segundo isso da Ásia, existia mais igreja ainda, mais igreja na Ásia, onde João está. Mas acontece que ele citou só essas 7, e mostrando a conduta de cada uma, inclusive do pastor. Tenha muito cuidado, aqueles anjos lá se refere a pastor, não é a anjo, como eu já vi até teólogos, professor de teologia, dizer que não é que em cada igreja tem um anjo protetor. Isso é engano. Entendeu? Só Israel tem um anjo que pode proteger ele e amparar. Mas a igreja, quem nos guarda, quem nos ampara, nos prepara é o Santo Espírito do Senhor e capacita aqueles que se dedicam a ler a palavra de Deus. É o que eu estou falando. E ver esse livro, por ser de difícil interpretação, como eu já falei, e repito, ele não é de difícil interpretação. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que é só você somar um versículo com o outro. A Bíblia interpretando a Bíblia. O texto também com o contexto. Para que você possa interpretar, e não é difícil não. Porque tudo que está escrito vai acontecer. O importante é que encerra-se no mundo pós-milenar, tá certo? Novos céus e nova terra, daí começa a eternidade sem fim. Já foi Jesus, Deus vem trabalhando com a humanidade, já fez 8 alianças e 7 dispensações durante o tempo que ele começou a escrever. Eu quero dizer-vos que aí se conclui que a humanidade tem falhado, com especialidade o Lúcifer, que é o anjo da guarda ungida de Deus, foi o primeiro que pecou. O diabo, Satanás, no mundo antediluviano. Não vou penetrar porque é muito profundo esse estudo. Eu tinha que ir para Ezequiel e para Isaías e manobrar para mostrar para vocês. Desculpe, eu vou falar do Apocalipse, eu comecei. Depois vamos ver como é que fica. Porque já me cobraram bastante para não deixar isso comigo. Que eu costumo dar estudo bíblico. E o pastor me convida, quando ele está no Mato Grosso do Sul. Uma diaconisa foi lá quase chorando. Pastor, pelo amor de Deus, não deixe isso com você só não. Joga isso para o mundo saber. Eu vou voltar agora, meus queridos irmãos. Eu ia continuar no capítulo 8, mas eu vou dar uma pincelada no capítulo, na introdução, no começo. Vou ler, me acompanhe na sua Bíblia, se você estiver aí. E aí você, depois que eu chegar no capítulo 4, eu encerro, ok? Então pega uma caneta, pega um caderno, e eu vou começar aqui no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Medite bem, vou deixar um pouquinho do versículo para trás. Olha, Deus falou com o seu próprio filho, porque foi ele que ditou o Apocalipse. O amor de Deus, que o próprio Jesus falou lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus supera todas as coisas que se imaginar. Porque nós estávamos destinados à perdição eterna se ele não conseguisse ter a coragem de mandar o seu filho vir ao mundo, se encarnar e passar por aquela morte crucienta, que não dá nem para se observar, viu? E aí eu quero falar para vocês, é o amor de Deus. E ele observando a situação de algumas igrejas, como nós vamos falar para frente, por isso que eu voltei, ele resolve visitar João, lá velhinho, o último apóstolo, que segundo diz aí nas tradições, que morreu de morte natural. Porque os demais apóstolos, foi 12, né? Então tudo morreu assim, decapitado, degolado, etc. Ele resolveu fazer uma visita a João. Agora, vai meu filho, vai lá e avisa, porque a igreja de Cristo hoje é as meninas dos olhos de Deus e de Jesus. Tá ok? Há um ponto que ele mandou o Espírito Santo para que ficasse para sempre conosco, nos auxiliando, ensinando os mistérios, né? Porque ele também é Deus, consideramos a terceira pessoa da Trindade, tá certo? Você cuidado com aí, tem muitos caboclos pregando a Trindade, que Deus é um só. Aí não leva em conta o que esses personagens são. Mas tudo bem. Então você veja que a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus lhe dá em Jesus, meu filho. Vai lá na ilha de Pátimo, onde estava João preso, faz um convite para ele, traz aqui no céu, explica para ele as coisas que em breve hão de acontecer. Que em toda a Bíblia, são 66 livros, a Igreja Católica tem 72, colocou mais 6 livros apócrifos, que não permitimos ler. Então o que acontece? Fechou a Bíblia Sagrada. Fechou o cânon sagrado com o livro do Apocalipse, trazendo uma advertência única e exclusiva para a sua igreja. Só que o Apocalipse, o mundo inteiro está sabendo, quem é crente, quem é descrente, quem é ateu, quem é à toa, já ouviram falar do Apocalipse, quando acontecem algumas catástrofes, como aconteceu agora com essa pandemia, todo mundo fica com medo, arrancando o cabelo. Eu vi uma jovem lá nos Estados Unidos, é o Apocalipse, quando eu vi uma carreira de caixão, uma valeta cavada lá, com mais de 100 caixão para ser enterrado tudo num dia, aquilo lá, é coisa terrível. Mas mesmo assim ainda não é o Apocalipse. O que vai acontecer no Apocalipse é bem pior do que essa pandemia. Depois eu falo para vocês um pouco com respeito a esse assunto, da continuidade. Vocês continuam conosco, que nós vamos fazer aqui o possível para correr. Então é o seguinte, quem é servo de Deus são aqueles que já se converteram, que são nova criatura, porque o que eu avalei no Brasil, tá? Trabalhei 20 anos na empresa Camargo Correia, andei em diversos estados do país, e eu vi a negação, depois que eu comecei a ler Bíblia, dos meus companheiros. Desculpe, viu, você está ouvindo, mas se alerta porque você vai cobrar. Nós somos o anjo da igreja, tem nada a ver com o anjo verídico. Eu já vi um professor de teologia aí falar que são 7 anjos que guardam as igrejas. Isso é conversa. Isso é falta de hermenêutica bíblica, exegese bíblica, para saber interpretar os textos. Porque do jeito que é símbolo de estrela o pastor, da mesma maneira é símbolo os castiçais que estão lá. Que o castiçal não fala a igreja não, viu? Fala castiçal, que é uma peça que Moisés fabricou para botar no tabernáculo de Deus lá no deserto. Então, muito bem. Para realmente alertar o meu céu, tá vendo? Não é os 8 bilhões de pessoas que se aproximam do mundo, mas é realmente a igreja do Senhor. Porque aquele que já aceitou Jesus já valeu um preço muito caro. Tá ok? Quando o homem pecou, lá no Éden registra, e Deus fala com a serpente, diabo, Satanás, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, vou colocar inimizade, e ali Deus arquitetou já o projeto da redenção, de mandar um meio de salvar a humanidade. Ela enviar o seu filho, como enviou, e agora depende só de mim. E certa feita ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você acreditar, não acredita em Jesus, mas o apóstolo Tiago diz que os demônios também creem que estremecem. Então não adianta dizer que crê, vocês têm que mudar de vida.
ser nova criatura, que é a palavra redenção, viu? Quer dizer, novo nascimento, que é uma das palavras que está dentro dos primeiros passos da fé cristã. Ok? Então, no capítulo 1, versículo 1, que eu falei para vocês, servo de Deus é só os que aceitam Jesus e obedecem a sua palavra. Que José viu que no final dos tempos, vocês estão vendo aí, um país badernado, um país bagunçado, país que realmente abre 4 igrejas por dia, muitos cristãos estão se desviando, se desigrejando, que fala, por tanta bagunça que estão vendo na televisão, que é a maldição da igreja. Repito, chama-se televisão. Não sou contra, não. Eu mesmo assisto porque eu tenho que me atualizar, viu? E na ignorância. Mas só que esses programas televisivos estão acabando com vocês. Aquilo que eu falei, repito, não tem uma palavra, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem salvífica que Deus quer com a igreja. Deus pode até remover, porque não estão falando a genuína palavra de Deus para trazer instrução para os ouvintes, e a igreja em si, ela está se perdendo com essas doutrinas. Olha, Deus começou o lugar da adoração pelo tabernáculo, determinou que Salomão construía o seu templo, tá ok? E o terceiro templo agora, isso aí muito bem, já está preparando-se para ser construído. Inclusive a pedra fundamental estão ajeitando, mas o grande problema do mundo é porque aonde realmente Abraão lançou a pedra fundamental do templo, lá no Monte Moriá, onde ele ia realmente sacrificar o seu filho, é ali que foi levantado o templo de Salomão, e o terceiro templo vai ser levantado lá também. Aquela mesquita, o dono da rocha, ela vai sair e mandar, como falou um certo doutor lá, projeta, disse que nós temos que mandar tudo para Meca, capital dos muçulmanos, porque aquilo ali é de Deus, viu? É de Deus. E hoje tem o primeiro-ministro fazendo um acordo de paz, também lá nos Estados Unidos, tudo bem. Mas se ele for abrir paz para dar direito para os muçulmanos entrar e fazer o que quer, porque a diferença dele é essa, que Deus dele é Maomé, tá? Tem nada a ver. Então o que acontece? Também vai entrar tudo na mira. O terceiro templo está no capítulo 43 de Ezequiel, viu? Porque, para dizer para vocês, na escatologia, numa sequência no livro de Ezequiel, nós estamos vivendo aqui agora o capítulo 37 do livro de Ezequiel. São 40 capítulos. Muitos aventureiros, como Deus mandou profetizar para os ossos, ele manda você profetizar para você. Isso é mentira, diga pregador, sabe? Na Assembleia de Deus tem cada teólogo aí pregando essa besteira. Que né, profetiza a tua bênção. E você ficar nessa esperança, não tem experiência, não conhece o que é profecia, e no final da conta, você come gato por lebre à toa. Tá? Então, muito bem. Capítulo 40 ao 48 de Ezequiel, narra o retorno de Israel. Capítulo 43 fala da construção do terceiro templo que vai ser erigido, viu? Cuidado dessa mensagem de televisão, que não existe negócio de templo. Esse acaba sendo um instrumento do diabo para enganar vocês que estão ouvindo. É aquele me escuta. O terceiro templo está para ser iniciado. É onde Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele vai tomar o poder de todos os governantes. E todas as nações do mundo vão ter que recorrer a Israel, porque a constituição do mundo vai ser, de fato, a Bíblia Sagrada. E os governantes vão ter que ir lá pedir ideia. O que é que eu posso? O que eu posso fazer? E Jesus estará governando ali por 1000 anos e vai prosseguir. No final do 1000 anos, realmente final de tudo, julgamento final, e depois vida eterna com Deus. Tá? Então o terceiro templo está para ser construído. Mas que bem, Ezequiel 43, você vai ler e medite bem. E Deus vai botar o pé lá, que ela vai ser a sede de Jesus, está no milênio. E quem sabe mais alguma coisa, que a promessa de Deus para Israel, começando por Abraão, é muito grande também. Israel sofreu por causa da desobediência, mas eles vão retornar ao seu país de origem, tá ok? Promessa do Senhor. E hoje nós podemos ver isso aí. Então lá no templo de Salomão, onde foi lançada a pedra fundamental, onde Abraão
fez o holocausto para sacrificar Isaac, foi ali que Deus determinou e Salomão construiu o templo, tá bem? E aquela mesquita que você vê lá vai sair por determinação divina. O templo vai ser construído, o terceiro templo em Israel, tá? Já aconteceu 2 e não prevaleceu, tá bom? Então o terceiro templo está para ser construído. Existe sim, esse caboclo que está pregando que não tem esse negócio de templo, foi ideia de Davi, ideia de Salomão. Então esse caboclo está sendo possuído pelo diabo para enganar vocês. E não investir, que casa de adoração tem que existir para Deus, começando pelo tabernáculo. E lá o templo de Salomão, lá o terceiro templo em Israel vai ser construído em breve. Viu? Quer saber o final das coisas? O capítulo 40 ao 48 de Ezequiel narra o final da história. Israel hoje está retornando do seu estado, falando sobre Ezequiel 37, foi promessa de Deus quando estava cativo lá na Babilônia. E eu quero te dizer o seguinte: Israel hoje é um sem terra, tá? Sem terra. Eles estão no seu país de retorno, mas são sem terra, porque eles não têm cada um a sua porção, que tem que ser dividida conforme a promessa de Deus. Vai retornar as 12 tribos de Israel, cada uma ocupando o seu lugar, estabelecido por Deus. Você quer conhecer alguma coisa? Lê o livro de Josué, tá ok? E aí, eles vão ser assentados. É como uma coisa que você viu esse povo na beira da pista aí, ó, numa casa de papelão, uma coisa e outra, esperando que o governo compre aquela área e divida com eles, os sem terra daquele vazio. Então Israel hoje é um sem terra. Está no seu estado, mas ele não tem assim uma divisão como vai ser do milênio, isso para a eternidade. E isso também está lá no capítulo 45 a 48 de Israel, de Ezequiel, você lê direitinho. Porque até o 48 fala mais claro a divisão do país de Israel, porque tem uns bobos alegres pregando aí, dizendo ser professor de teologia como eu vejo, dizer que Deus não tem mais nada com Israel, nos chamando de dispensacionalista, que defende isso, não sabe nada, é um cego dando professor, dando uma aula de teologia. Falando isso, aberramento lá no canal evangélico, viu? Mas Deus realmente tem propósito de Israel, não tem nada a ver Israel com a igreja. Mas quem é o Israel de Deus? O apresentador perguntou para um dia o caboclo lá, metido a professor, e disse: olha, é a igreja. Ô, cabra besta, não sabe nada, viu? Tem a coisa, por isso eu falo, cuidado, porque são falsos profetas. Se você se levantar contra Israel, Deus falou para Abraão: deixa a tua terra, porque eu vou te abençoar. Os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem for contra Israel está totalmente desmantelado, viu? E bem-aventurado aquele que vai poder estar mais feliz hoje no Brasil se a nossa bandeira ou a nossa embaixada já estivesse em Israel. Como Bolsonaro foi lá, fez um acordo, e com esse acordo tivemos uma visita do primeiro-ministro aqui de Israel. Eles estão beneficiando o Nordeste com tecnologia de Israel, porque é o maior país de agricultura do mundo em tecnologia, chama-se Israel. Ele combinou, estava observando no jornal esses dias os poços que eles estão abrindo, e aquelas crianças magrinhas, sem nem água toma porque não tem, tá certo? Todo mundo alegre. E o projeto do presidente Jair Bolsonaro é irrigar o Nordeste. Que Deus abençoe que ele faça isso, que o coitado nordestino é massacrado. A previsão aí da geologia é que em breve 22.500 hectares de terra no Nordeste vai ser desertificada. É triste. E tem muita gente morando lá. Mas eu quero dizer para vocês, tudo são coisas que estão para acontecer, visado pela Bíblia, e a gente que se atualiza com tudo. Eu assisto jornal aqui, estou aposentado dia e noite, o que está de acordo com a Bíblia, se cumpriu isso aqui, o caso do Donald Trump lá, botar a embaixada dele lá, até o presidente da Rússia, né, Vladimir Putin, ele disse que realmente Israel é uma propriedade de Israel. E até admirei ele falar isso, porque é da Rússia que se imagina que vai sair o grupo de Gog e Magog, conforme narrado em Ezequiel 38 e 39. Mas no 37 nós já estamos.
Aí fica com Deus o resto, porque nós estamos para entrar no capítulo 40. E no capítulo 40, estabelecimento do reino milenar de Cristo. Terceiro templo, capítulo 43 de Ezequiel. Leia, viu, seu pregador? Cuidado se ele falar besteira que Deus vai te cobrar. Capítulo 43 de Ezequiel diz que Deus, Jesus, vai morar ali e pisar para sempre. Tá? O terceiro templo que está para ser construído em Israel é um dos grandes sinais da vida de Jesus. E Jesus vai estar governando no templo. E o profeta Isaías diz que de lá sairá as leis. Todos os governantes do mundo vai ser extinto. Quem vai comandar o mundo chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Viu? Isso é que mostra lá Daniel no capítulo 2. Você vai ler os outros versículos lá, quando interpretava o sonho de Nabucodonosor, ele diz que esse reino não dará outro povo, a não ser o seu povo. Israel vai ter uma grande potência no mundo milenar, e eu acredito no mundo pós-milenar também. E aí o que acontece? Então, para ser feliz. Mas o cara chega e diz: Deus não tem mais nada com Israel. Nunca leu o livro de Isaías. Se ele leu, está doido, porque o inimigo fez ele cegar e deturpar a palavra de Deus. Viu? Porque Deus tem sim compromisso com Israel. Mas o compromisso de Deus com Israel é terreno. E com a sua igreja, ele é celeste. Israel terrestre e a igreja de Cristo celeste. É a promessa de Deus. Vamos morar numa cidade santa. Eu até calculei o tamanho da cidade. Podia o mundo viver em tanto tempo, ter milhões e milhões e milhares e bilhões de pessoas, que a nova Jerusalém caberia todo mundo pelos cálculos que eu fiz. 12 mil estádios de comprimento, 12 mil de largura e 12 mil de altura. Viu? Já fiz um cálculo, aproveitando até uma orientação. Depois eu ajudei o pastor da nossa igreja, até faleceu, ele fugiu da mente. Então já fizemos isso. É para lá que nós estamos caminhando. Os crentes de Jesus Cristo, inclusive judeus, que se converteram também. Porque Israel não recebeu a Cristo. Por isso que passaram por esse processo, mas já estava escrito. O resultado é que eles voltaram para a sua terra. Eles estão vivendo hoje o capítulo 37 de Ezequiel, viu? Tenha cuidado com esse caboclo usando esse versículo de Ezequiel, que Deus falou. O Espírito Santo falou com Ezequiel, dizendo: profetiza contra esses ossos secos. Tem nada a ver com eu profetizar minha bênção. Estão deturpando a palavra de Deus, que é o grande perigo. O número de falsos profetas também é o grande sinal da volta de Jesus. Pois diz: acautelai-vos. O que é cautelar? Precaver. O que é precaver? Prevenir de antemão. Leia a palavra que eu estou voltando. Está no capítulo 24 de Mateus. Então vocês, de fato, fiquem atentos. Levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. Levantarão falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas, porque, se possível, os meus escolhidos não cairiam. E hoje tem crente, pastores que não conhecem Bíblia, apoiando determinados pontos de vista, não determina, não ensina a igreja o perigo por causa de motivo ético, mas não alimente as coisas do inimigo. Isso é falsificação da palavra de Deus. Ok? É crente para ir para o céu, para não passar pela tribulação, ou vai entrar na tribulação e no ferro do anticristo. É isso que eu vou falar. Ok? Até a próxima. Tchau para vocês. Que Deus abençoe vocês. Guarde a palavra da profecia desse livro, como recomendou Jesus, no capítulo 1, versículo 3. Tá? Deus abençoe a todos e até a próxima.